pessoal. Bom, hoje a gente vai falar de transformação digital, né? Porque essa história de esperar o futuro, a gente não precisa mais. O futuro já começou. Então, meu nome é Laércio Santos e hoje não fizemos de propósito, mas hoje é aniversário da Metrobyte, então estamos fazendo aí 14 anos de mercado. Uma rápida introdução aqui sobre a Metrobyte. A empresa foi fundada em 2009 e a nossa ideia é agregar valor, agilidade e credibilidade aos serviços dos clientes, garantindo a sustentabilidade dos negócios. Tá? O nosso cliente ideal são empresas que desejam evitar riscos e reduzir as suas vulnerabilidades. Ok? Uma breve introdução sobre este apresentador. Trabalhei em grandes empresas como a Vanad, Banco Fator, BV, Banco Santos, JD Edwards, Citibank, e com esse know-how que eu obtive aí ao longo desses anos de trabalho, são 28 anos aí de experiência, e a nossa equipe altamente qualificada, a gente consegue entregar para os nossos clientes soluções de tecnologia de ponta e de forma eficiente e eficaz. Então, a gente vai falar bastante de Microsoft 365 hoje. A gente vai explicar como que a gente faz essas migrações de uma forma sem trauma para o cliente e com uma experiência legal. Falando um pouquinho sobre o que a Metrobyte faz, né? A gente trabalha com gestão estratégica de TI. E o que isso significa? A gente toca em diversos pontos da TI do cliente, desde suporte técnico, cuidamos do teu ambiente on-premises, né, local. A gente trabalha também com o ambiente cloud, gerenciamento do backup, toda a parte de licenciamento, seja de Windows Client, Windows Server, licenças de acesso, né, que são as calls, licença de terminal server e licenciamento de Microsoft 365. A gente também faz projetos de implementações, como o projeto de migração de e-mail para o 365, migração de dados para o SharePoint, implementação de intranet dentro do SharePoint, implementação do Viva Engage também, que é uma solução que é competidora do Facebook Workplaces. E a gente também faz um trabalho de maximizar o uso da licença do Microsoft 365, porque muitas empresas já têm o Microsoft 365, mas elas não usam todo o potencial da licença, né? Porque a licença tem muito recurso disponível e as empresas acabam usando ou só e-mail, né? Ou então usa e-mail um pouquinho do OneDrive, ou usa o OneDrive para compartilhar arquivos, devia estar no SharePoint, esse tipo de coisa. Então, a gente ajuda a empresa a tirar o máximo daquela licença ali do seu Microsoft 365. Aqui na parte de consultoria, a gente faz análise de infraestrutura para entender se a infraestrutura do cliente ela está adequada, toda a análise do ambiente on-premises ou cloud também. A gente faz automação de processos e também uma análise de risco e compliance, que inclui LGPD. Tá? Na parte de segurança da informação, eu cito LGPD novamente aqui, porque está ligado, né, segurança da informação. A gente faz também um levantamento de segurança da empresa para tentar identificar os riscos iminentes ali de vazamento de dados e até fragilidades de segurança no sentido de vazões, de hackers, esse tipo de coisa. Trabalhei voltado para ambiente seguro e MDRs também. E a gente trabalha também com desenvolvimento de sistemas, tanto alguns projetos próprios da Metrobyte, como algumas demandas específicas dos nossos clientes. Ok? Bom, como a Metrobyte faz gestão estratégica de TI, eu coloquei esse desenho só para exemplificar até onde que a gente vai, né? A gente precisa olhar desde o ambiente físico até a apresentação para o cliente. Por isso que eu coloquei aqui o modelo OSI, para ser
representado. Então, o Modelose ele tem a primeira camada, que é o cabo de rede, depois ele tem o data link, a rede, o transporte. Então, existe toda uma complexidade, né? A Metrobyte não entrega cabeamento estruturado, por exemplo, mas o cliente da Metrobyte pode nos consultar para definir junto qual seria o melhor produto ali, a melhor solução para cabeamento estruturado da sua empresa. Se é Cat5e, se é Cat6, né? Se é uma fibra, ou qual Wi-Fi que deve colocar, esse tipo de decisão, a Metrobyte pode tomar junto com o cliente ali, ajudar o cliente a escolher melhor, tá? Falando um pouquinho sobre os parceiros estratégicos da Metrobyte, a gente é parceiro da Microsoft, então entrega a Microsoft 365, Microsoft Azure também. Então, toda a parte cloud, seja de virtual machines, ou Azure AD, ou até outros ambientes no Azure, a gente pode ajudar o cliente a implementar. Soluções de segurança, que são o Azure Sentinel, a gente implementa para os nossos clientes. E também são parceiros da Dell, como Expert. E o nosso antivírus é o Bitdefender Gravity Zone, onde os clientes do suporte já têm esse antivírus contratado, então ele entra no contrato de suporte, ele já tem o antivírus dentro do pacote. O firewall que a gente recomenda para os clientes, né, em alguns casos, clientes um pouquinho maiores, é o SonicWall. Alguns tipos de clientes, ou né, depende do perfil, depende da análise, eles podem sim usar firewall com Linux, mas alguns perfis a gente recomenda com o SonicWall. E também trabalhamos com a ferramenta da Manage Engine para o AD Audit Plus e o AD Manager, para gerenciamento do Active Directory. Algumas dicas importantes que são recorrentes, né? Sempre acontecem com a gente acaba tratando muito com os nossos clientes. Primeiro ponto é uma dúvida que fica com relação à licença Home ou Personal. O cliente compra a licença do Microsoft 365 Personal e depois ele quer usar para trabalho. Funciona? Funciona. Mas deve fazer isso? Não, por uma questão legal. Né? Quando você está instalando o software, aparece aquela licença de uso, né? O termo de uso, que ninguém costuma ler aquilo, né? Com tranquilidade ali. Mas se você parar para ler, aquilo é um contrato. E se você ler aquele contrato, você vai perceber que as versões Home e Personal são feitas para usar em casa e não comercialmente. Então, uma vez que você está usando comercialmente, a tua licença está ilegal. Então, é importante pensar nesses detalhes antes de comprar, né? Porque se a sua empresa sofrer uma auditoria, você vai ter que comprar de novo. Outro ponto interessante é que, às vezes, algumas empresas menores, tá, pessoal? Então, isso que eu estou falando, obviamente, não se aplica para todo mundo, mas algumas empresas muito pequenas acabam comprando equipamento em lojas de varejo, né? Sem ter uma gestão. Tem empresas que não têm uma equipe de TI para apoiar. E aí elas podem comprar uma máquina que não foi feita para ficar ligada 8 horas por dia, como é o caso do Inspiron versus uma máquina Vostro. A própria Dell diz que o Inspiron é mais para estudante, é uma linha mais de estudante. Já o Vostro e a Latitude são linhas para empresa. Então, esse é só um exemplo de situações que você deve olhar antes de investir o seu dinheiro num equipamento. Além disso, vai comprar lá numa loja de varejo, você vai comprar uma máquina que pode ter 1 tera de disco, mas pode ser um disco muito lento, com HD, em vez de ser um SSD, né? Ou com um processador muito antigo. Então, todos esses detalhes podem acabar te prejudicando logo ali na frente. Outro mito que aparece é a questão do antivírus. Algumas empresas comentam que estão usando o antivírus nativo do Windows, né? A gente ouve vez ou outra esse assunto. E o Windows ele não tem um antivírus, né? O Windows Defender ele não é exatamente um antivírus.
ele é um sistema para verificar brechas de segurança na máquina. Então, ele vai até te alertar que a sua máquina está sem antivírus. Então, toda máquina precisa ter um antivírus para manter o seu dispositivo seguro. Mais um ponto que eu queria comentar é a questão do backup. Não adianta muito a empresa ter backup se ela não tem um plano regular de teste desses backups, né? Então, se você não testa a recuperação dos dados, você acaba não sabendo se aquele backup realmente é válido. E isso pode ser prejudicial para a sua empresa, pois gera uma expectativa de que você vai ter acesso aos dados quando você precisar, e você pode não ter esse arquivo lá para utilizar. Mais um ponto antes da gente entrar no assunto transformação digital, propriamente dito, que eu queria citar, é o ciclo de vida. E isso também acontece bastante. A gente vê muitas empresas ainda com Windows 7 ou com 8.1, e o Windows Server é pior ainda. Então, tem muitas empresas que ainda estão com Windows 2012, 2008, às vezes a gente vê. O Office também acontece bastante das empresas não atualizarem. E por que acabam não atualizando, por exemplo, o Windows 7? Às vezes o usuário gosta, às vezes o empreendedor não quer investir, né? Tem diversas situações. O Office, ele fala, estou aqui com 2013, está funcionando, vou comprar uma versão mais nova, por quê? Né, se está funcionando. E tem alguns motivos para você comprar. Por exemplo, se você não atualizar, a Microsoft não vai distribuir patch de segurança, correções, software de correção de segurança para aquela versão que já saiu, né, do ciclo de vida. Então, a versão do Office 2016 para Mac, por exemplo, parou de receber atualizações de segurança em 13 de outubro de 2020. A versão para Windows em 14 de outubro de 2020. E parece que é uma versão recente, né? Na nossa cabeça, 2016, não é tão antiga. Mas se a gente for ver também, nós estamos em 2022 já. Então já passaram-se 6 anos aí. Se for pensar em termos de depreciação do ativo que a empresa comprou, né, contabilmente, a gente vai observar que já deu ali o tempo, né? Então, pode ser que já esteja mesmo na hora de trocar. E eu deixei marcado aqui até o 2019, embora não tenha chegado a data dele ainda, porque chega muito rápido, né? Então, será que vale a pena comprar software perpétuo, né? Licença perpétua, como é chamada? Ou será que o modelo de locação de software vem fazendo cada vez mais sentido, né? E agora sim, entrando no assunto da transformação digital, vamos falar um pouquinho sobre a nova era. Acho que ninguém tem dúvida que a pandemia quebrou muitos paradigmas, né? Tanto pessoais, mas certamente no mundo corporativo também foi afetado. Como, por exemplo, a própria Metrobyte tinha escritório físico e agora a gente trabalha todo mundo de home office e está funcionando muito bem. Algumas empresas também estão no modelo híbrido, né? Então, isso antigamente, né, antes da pandemia, todo mundo achava que isso era impossível, né? Ou que era muito difícil. Hoje em dia, todo mundo concorda que é totalmente possível. Tá? E outro ponto para a gente refletir é que, por mais que tenha inteligência artificial, né, a gente está falando tanto de chat GPT e algumas automações, etc., a própria Microsoft está colocando no sistema dela uma solução que vai ser Microsoft 365 Copilot. Então, dentro do PowerPoint, por exemplo, você vai poder falar, me faça uma apresentação para o Marco César. E aí ele vai preparar, vai achar automaticamente, é sobre aquele e-mail tal, ele já vai relacionar tudo que está dentro do Office 365 e já vai me gerar a apresentação de uma forma mais inteligente, de uma forma mais
automática ali, né? Uma inteligência artificial por trás. Eu só vou clicando ali, dando informações. Mas se não tiver as pessoas por trás aqui, a gente não vai gerar negócio, certo? Eu acho que nunca vai ter inteligência artificial suficiente para desbancar o ser humano, certo? Então, agora, falando um pouquinho mais a fundo da transformação digital, né? Então, este aqui é o momento para a gente iniciar uma jornada para a nuvem. Não adianta fazer uma simples aquisição. Não é um produto de prateleira que você vai comprar, o Microsoft 365, o Basic, Standard ou Premium, e aí a sua empresa automaticamente vai estar lá plugada. A gente tem vários casos de clientes que compraram o software e depois não conseguiram implementar sozinhos e precisaram do nosso apoio. Então, é algo interessante de fazer uma parceria com uma empresa que saiba o que está fazendo. Então, justamente, exige conhecimento avançado, né, para migrar sem impactos, com segurança e fazer a implementação de forma ágil e sem desperdício de recursos. Esse ponto eu até grifei porque teve um caso recente que o cliente veio com uma necessidade de 80, 90 licenças e ele acabou comprando só 56, porque a gente detectou que uma parte dessas contas que ele precisava migrar para o Microsoft 365 não precisariam de licença. Elas podiam ser implementadas sem precisar pagar licença. E o cliente não sabia disso. Então, se ele acabar optando por fazer sozinho ou com uma empresa que não tem essa visão, né, de implementar da forma correta, ele pode acabar gastando a mais por isso. Migrar para a nuvem vai diferenciar o seu negócio, seja pela segurança ou pela modernidade e praticidade. Com certeza, o cliente com quem você interage, ele vai ver a sua empresa como uma empresa moderna, né, que compartilha as coisas pela Microsoft 365, uma empresa que chama ele para uma reunião no Teams, ou que está sempre disponível ali no Teams, porque o Teams virou o novo ramal, né? A gente ficou muito próximo pelo Teams. E eu acho que o telefone está cada vez mais distante, né? Está saindo de moda. Daqui a pouco a gente não vai ter mais número de telefone, vai ter só o endereço do e-mail e a pessoa conecta com a gente por aquele endereço. E aqui a gente está falando para adquirir soluções estratégicas para o seu negócio e aumentar a produtividade da sua equipe. Fazer mais com menos. Imagina 3 empresas que estão no mesmo ramo de atividade de cavar buraco. Então, uma empresa equipa o seu time com colheres de plástico para cavar buraco. A segunda empresa, ela vai dar para o seu time colheres de ferro. E a terceira empresa vai comprar uma pá bem bonita lá na Leroy Merlin e bem potente. Qual empresa você acha que vai ser mais capaz de entregar? Eu estou exagerando, né, com a colher versus a pá, mas se a gente for pensar, imagina uma empresa que usa software pirata, que usa aquele Office, Free Office, Office Libre, nem sei o nome daquilo, mas uma versão do Office que ninguém sabe mexer direito, etc., versus uma empresa que está usando um software de ponta, atualizado, um Office 365, que não recebe spam, né? A sua equipe tende a ser muito mais produtiva e rápida para focar no seu negócio, né? Então, esse é o comentário aqui. Eu queria comentar um pouquinho sobre esse conceito do BYOD, que é Bring Your Own Device ou traga o seu próprio equipamento. Isso aqui é muito interessante porque muitas pessoas, né, muitas empresas com seus funcionários, às vezes o funcionário não gosta ali daquele equipamento, quer usar o celular para conectar no e-mail da empresa, a empresa não deixa e tal. Só que tem dois lados, né? Pode ser muito interessante para a empresa, assim, permitir que o colaborador traga o seu equipamento, porque ele vai trabalhar mais satisfeito, ele vai usar o teclado que ele está acostumado ali, do jeitinho dele.
a empresa, em vez de comprar um equipamento a cada tantos anos, ela pode dar um incentivo financeiro para o próprio colaborador fazer um upgrade do equipamento dele, ou comprar o equipamento dele, então ela pode ajudar com uma parte ali financiando, ou não, né? Mas, por outro lado, a empresa precisa gerenciar, né, isso. Como que a empresa vai gerenciar esse acesso, vai monitorar o que o colaborador está fazendo, né, se ele acessa de um Mac, e tem a questão também de compatibilidade, né? Será que hoje a sua rede, a sua solução é compatível com todos esses recursos, entendeu? Tudo isso para falar que o Microsoft 365 permite que isso, mesmo se tiver um Chromebook, você vai conseguir conectar lá no Microsoft 365 e editar o seu arquivo no Word, acessar o seu e-mail no Outlook e fazer todo o seu trabalho. E entrando um pouco nos detalhes de segurança, os ambientes digitais são cada vez mais complexos e os ataques são mais comuns. Então, 81% das empresas começaram a mudar para o modelo de trabalho híbrido depois da pandemia. 55% das organizações relatam ter detectado um ataque de phishing nos últimos 18 meses. Para quem não sabe, phishing é quando você recebe um e-mail tentando roubar suas informações. Um e-mail como se fosse, por exemplo, do Banco do Brasil, simulando ser do Banco do Brasil, e aí ele pede para você cadastrar os seus dados ali. Então, isso tem aumentado cada vez mais. 68% de tempo a mais para responder a uma violação quando mais da metade dos funcionários estão remotos. E 1.070% foi o aumento de ataques de ransomware entre julho de 2020 e junho de 2021. Esse número eu nem tenho atualizado, mas né, para esse ano passado, por exemplo, mas esse número não para de crescer. E eu não sei quantos de vocês aí têm conhecimento, mas um ataque de ransomware, um sequestro de dados hoje, custa em torno de um Bitcoin para você recuperar os seus dados, né? E um Bitcoin está valendo hoje R$ 145.000. Então, algumas empresas não suportariam esse baque, tá? O Microsoft 365 é a nuvem de produtividade global. Por quê? Porque tem mais de 400 bilhões de e-mails analisados, né? É a solução corporativa de segurança para 90% das empresas listadas no Fortune 500, que são as maiores empresas do mundo, né, as mais ricas aí. 6,5 trilhões de sinais de ameaças analisados diariamente, né? Mais de 200 provedores de cloud globais e serviços comerciais, mais de 1 bilhão de contas de usuário no Azure. Você tem 5 bilhões de ameaças detectadas em dispositivos todo mês, ameaças compartilhadas através de suas redes de parceiros, pesquisadores e protetores da lei pelo mundo todo. Ou seja, a Microsoft ela tem toda uma cadeia ali de pesquisa, de segurança, que vai poder proteger a sua empresa se você colocar os dados lá, né? Se você confiar nela. Então, continuando aqui, ó, dados obtidos pelo botnet da unidade de crimes digitais da Microsoft, mais de 18 bilhões de páginas escaneadas na web, 450 bilhões de autenticações mensais. Então, tudo isso ele relaciona com o Outlook, com o Azure. A Microsoft é dona do Hotmail, né, que é o Outlook.com também. Então, eles conseguem analisar todos esses ataques, eles já estão monitorando. Então, quando tiver um ataque novo, o primeiro a fechar vai ser os 365. Eles vão cuidar do ambiente que vai estar lá no 365. Né? Já quem tiver hospedado num provedor muito simples, pode não ter a mesma sorte. Certo? Então, o cenário de cibersegurança está mudando muito rapidamente, né? O ciberespaço é o novo campo de batalha, as habilidades de segurança estão em falta, ou seja, faltam muitos profissionais especializados para você cuidar disso dentro de casa, né? Eles estão falando. Por isso que é interessante terceirizar esse serviço. E praticamente qualquer coisa pode ser atacada aqui, né?
Estão mostrando aqui um robô, mas eu acho que esse negócio aqui é uma TV, né, que eles estão montando, porque até TV pode ser atacada, né? TV está plugada na internet e recentemente a Samsung teve um ataque em equipamentos de TV. Mas a gente ouviu falar de Alexa tendo ataque, modems das operadoras tendo ataques. Então, todo tipo de equipamento está plugado, está arriscado a sofrer um ataque. As pequenas empresas são vulneráveis às ameaças cibernéticas. Então, 50% das empresas já sofreram algum ataque no último ano. 61% das empresas que experimentaram ataque não foram capazes de voltar a operar. Isso por conta daquele tipo de ransomware que eu comentei com vocês. Nem toda empresa tem lá R$ 145 mil no caixa esperando um sequestro de dados para poder dar o dinheiro para o sequestrador. E essas empresas, né, de pequeno e médio porte, SMB significa empresas de pequeno e médio porte, concordam que seus negócios seriam aleijados por um ataque cibernético bem sucedido. Então, como gerenciar esse cenário, né, essa situação? No modelo tradicional, você tinha um gestor ou um fornecedor de TI. No modelo digital, você vai ter um facilitador de negócios. No modelo anterior, você tinha uma referência em custo. No modelo digital, você tem uma referência em retorno do investimento. No modelo anterior, você faz um budget e você olha mais para a situação da realidade financeira. Legal. E do que a minha empresa precisa, né, para implementar isso tudo? Eu não vou ler ponto a ponto aqui para vocês, mas eu colocarei em poucas palavras. Acho que você precisa economizar, certo? Então, parar de comprar ativos é uma ótima coisa a se fazer. Então, o primeiro ponto seria parar de comprar licença, que vai ficar velha daqui a pouco. Então, começar a alugar licenças. Isso é uma ótima. Por exemplo, a versão do Office agora é a 2022, né? Daqui a pouco, nós já estamos em 2023, daqui a pouco sai outra. E a sua licença que você acabou de pagar, um monte de dinheiro, já está fora de linha. Já não é a última. Se você comprar o Microsoft 365, ele é sempre atualizado. Toda vez que sai uma atualização, ele está na última. Então, não comprar mais servidores é uma outra forma de comprar ativos que vão ser depreciados. Obviamente, isso não é uma regra, tá? Eu sei que tem empresas que vão ter servidores que precisam manter alguma coisa fisicamente no escritório. Não é solução para tudo. Mas alguma coisa a gente consegue virtualizar no Azure, outras coisas a gente consegue colocar como arquivos, a gente consegue colocar no Microsoft 365. Esses dias a gente falou até com um cliente que estava com um servidor de e-mail dentro de casa, dentro do escritório, que é um cenário super caótico. Então, tentar eliminar os servidores de dentro da rede, porque é o lugar mais fácil do hacker atacar. Utilizar a elasticidade da nuvem, crescer conforme a demanda. Então, se hoje a sua empresa tem 13 colaboradores, você compra 13 licenças. Amanhã ela vai para 16, você vai para 16. Não você comprar 20 licenças do Office para atender os seus 20 colaboradores, amanhã depois você precisa fazer um downsizing aí, diminuir o tamanho da sua equipe, e aí você fica com 7 licenças paradas, por exemplo, porque você teve que dispensar 7 colaboradores. Então, é muito fácil, né? Você poder lançar mão dessa elasticidade da nuvem. Ter acesso aos seus dados e aos seus e-mails de qualquer lugar e qualquer dispositivo, utilizar soluções modernas, evitar a perda de dados. Imagina o problema de uma empresa ficar parada, né, porque teve uma invasão, um hacker. Você tem que pensar não só no custo de pagamento de sequestro, né, se for essa a sua opção, mas o custo da sua empresa parada mesmo. Quanto custa a sua mão de obra? A sua folha de pagamento inteira parada por um dia, por 2 dias? Né? Isso pode ser bem caro também. Então, às vezes, é melhor investir no lugar certo. E sua empresa não pode deixar de crescer porque não tem a tecnologia adequada. Tá? Eu acho que seria por aí. E uma ideia aqui para a gente pensar que a informação, né, os dados da empresa é o novo petróleo. Então,
Se você tem os dados num servidor de arquivo que não indexa direito, e você não encontra os seus arquivos, que é difícil de acessar, às vezes para acessar os seus arquivos você tem que acessar uma VPN primeiro, sabe? Tem uma série de situações que complicam ali a utilização do servidor. E você pode mudar isso para um ambiente que é seguro, é online, tem uma série de benefícios, por que não? E como que a gente começa, né, essa jornada? Qual seria a solução que vai evoluir com o tempo? Como implantar soluções rapidamente com o mínimo de impacto para a minha empresa? Como garantir a adoção de todos os colaboradores? E como harmonizar a modernidade e praticidade que a minha empresa precisa para crescer com a segurança das minhas informações. Então, a ferramenta ideal que vai evoluir com o tempo é uma que seja alugada, que ela atualize conforme venham versões novas, né? O Microsoft 365 é uma desse tipo de ferramenta, tá? Implantar soluções rapidamente, com o mínimo de impacto, você tem que ter uma empresa parceira que saiba o que está fazendo para não te deixar no meio do caminho, por exemplo. Né? Ou então não arriscar fazer sozinho também, porque isso pode acabar custando mais caro, né? Você acaba perdendo o seu tempo, que é valioso. Para garantir a adoção dos colaboradores, a gente costuma fazer um treinamento junto com a implementação. Né? Às vezes um treinamento mais simples, outras vezes um pouco mais complexo, aí vai depender do nível de conhecimento aí de seus colaboradores. Quando a empresa tem uma TI interna, ela mesma pode fazer o treinamento, cada caso é um caso, tá? E para harmonizar a modernidade com a segurança, é escolher uma solução mesmo que tenha esses dois lados, né? Que te garanta esse outro lado seguro e não só moderno, porque não adianta nada você estar na última versão e estar arriscando os seus dados aí na internet. Falando um pouquinho do Microsoft 365, né? Ele tem esse lado de segurança e conformidade muito forte, tá? A Microsoft trabalha muito nessa área. Então, depois eu vou falar das versões para vocês. Tem versões que são até mais focadas nisso, outras têm esse lado também, mas é um pouco mais simples. Você pode colocar, inclusive, o ramal da sua empresa dentro do Teams, se você ainda precisar bastante de ramais. Então, a gente já implementou isso, a gente usa aqui na Metrobyte, inclusive. Funciona bem legal. Tem bastante ferramentas analíticas para você saber a aderência, né? Se seu time está usando bem a ferramenta e tudo mais. A implementação do desktop moderno, que é um conceito, né? E a colaboração moderna, que é fazer todo mundo entender e usar a suíte da forma correta. Agora eu queria entrar no detalhe aqui para quem nunca usou o Microsoft 365. Eu quero explicar direitinho o que vocês vão usar primeiro. Então, não tem só isso de produto, mas seriam os carros-chefes, né? Então, o Exchange ele é um serviço de e-mail empresarial avançado com recursos de proteção de e-mail e colaboração em tempo real, como calendário e outros recursos que aumentam a produtividade da sua equipe. As caixas postais começam com 50 GB. Tem algumas licenças diferentes, né? Tem licença até que tem mais espaço, mas 50 GB é bastante espaço, tá? Ainda dá para ativar um archiving, se você atingir esses 50 GB, então você ganha mais 50 para arquivamento de histórico, tá? Calendário é muito útil, né? Entre diretoria, secretária, entre colegas para ver a disponibilidade. Você pode criar um recurso como uma sala de reunião para ver se a sala está disponível naquele horário que você quer marcar a sua reunião. Então, o Exchange, assim, era um produto que antigamente ele era exclusivo de empresa muito grande, né? Bancos, grandes empresas que tinham acesso. Hoje em dia, com locação de licença, no modelo que a Microsoft está, você consegue ter acesso em qualquer tamanho de empresa. O SharePoint é uma plataforma de colaboração que permite criar sites e páginas, gerenciar documentos e trabalhar em projetos em equipe de forma integrada. Você pode migrar seu servidor de arquivos local para o SharePoint ou criar uma intranet, entre outras possibilidades.
Ele já vem com 1 tera, mais 10 GB por usuário. Então, imagina que a sua empresa tem 30 colaboradores. Você vai ter 1.300. Você vai ter 1.3, certo? Então, aqui, basicamente, o que a gente faz bastante é o cliente tem um servidor local com arquivos e ele quer passar tudo isso para a nuvem, a gente faz um projeto de migração dos arquivos para a nuvem, estrutura lá o departamento, cria permissionamento, né, só as pessoas corretas podem entrar naquelas pastas. Então, mesmo o modelo que você deveria ter no seu servidor local, a gente faz para a nuvem e migra os dados para você. Então, o Teams é um pouco dessa ferramenta que a gente está usando aqui, né? Hoje a gente está usando ele no modelo de webinar. Você vai poder também usar esse recurso, mas ele funciona basicamente para fazer chat entre os seus colaboradores e fora da empresa também. Videoconferência para reuniões no dia a dia, ou chamar a pessoa para um bate-papo rápido. Você pode ser uma videochamada, pode ser uma chamada de áudio só, né? Você pode compartilhar a tela, como eu estou fazendo aqui, mostrando essa apresentação, e pode mandar um arquivo para o colega através do chat, enfim. Permite uma comunicação eficiente e produtiva dentro e fora da empresa. Eu comentei de compartilhar arquivos, isso é uma política dentro do Office 365 que você pode ou não permitir que as pessoas compartilhem arquivos, tá? Então, esse é um ponto de segurança aí que a gente consegue gerenciar. O OneDrive é um serviço de armazenamento pessoal em nuvem que permite armazenar e compartilhar arquivos com facilidade e segurança. Ele oferece 1 terabyte por usuário. Então, além do SharePoint, que é 1 terabyte por tenant, o tenant é o espaço da empresa quando você assina o Microsoft 365. Então, esse 1 tera do SharePoint é para compartilhar entre a empresa toda, tá? Mais 10 GB por usuário que acrescenta nesse 1 tera. Além desse 1 tera para a empresa toda, cada usuário ganha 1 tera para salvar os seus próprios arquivos. Então, dá para a gente configurar, por exemplo, para salvar a pasta meus documentos, minhas imagens, desktop, os arquivos que tiverem desktop, eles já podem ter uma espécie de um backup, né? Ele tem o arquivo sincronizado com a nuvem de forma automática. Então, é muito prático e eficiente. E tem muito mais, né? Eu tirei um print aqui da minha tela. Tem o Bookings, que eu não comentei, mas não dá tempo da gente falar de tudo aqui. Eu vou pedir para vocês depois entrarem em contato para tirar dúvida desses outros itens. Esses que estão com estrelinha é porque eles requerem uma licença específica, tá? Que não é essa que a gente vai apresentar para vocês hoje. Que eu vou falar bem rapidinho. A Microsoft, no passado, ela atendia mais essa parte aqui de colaboração, certo? Agora, e meio que o resto ali ficava mais para os competidores, né? Então, a identidade eram outras empresas que atendiam e tal. Com a suíte completa da Microsoft, agora ela consegue atender de cabo a rabo. Então, desde gestão e proteção de identidade, gestão de dispositivos, parte de colaboração, né? E governança, tudo com o produto da Microsoft dentro da licença do Microsoft 365. Então, quando você assina o 365, você já ganha um Azure AD. Esse aqui você não tem em todas as licenças, mas dependendo da licença, se você precisa fazer gerenciamento do dispositivo, você compra a licença correta. E aí você vai ter o Intune e até o Windows 10 tem algumas versões que você vai ter acesso. Aqui com a suíte do 365 você endereça e aqui na frente com Azure Information Protection. E aqui só para detalhar um pouquinho o que são as ferramentas, né? Azure Active Directory, Advanced Threat Analytics, Cloud App Security. Aqui tem bastante detalhe também, que é o Power Automate, o Power Apps, Forms. Eu estou chamando o Flow de Power Automate, que é o nome novo da ferramenta, tá? O SharePoint, o Yammer, que é um tipo de uma intranet, o Teams, o Stream, que é um tipo de um YouTube que você tem para dentro da empresa, para compartilhar vídeos só para a empresa, pode ser para treinamento, por exemplo. Então, é muito completa a suíte hoje, tá bom? Aqui é uma tabela de comparação de planos, que eu também não vou ficar entrando tanto em detalhes aqui, a gente tem pouco tempo, eu queria dar um espaço para vocês perguntarem,
Se a Karina puder até abrir o chat aí para o pessoal escrever, não sei se tem pergunta no Q&A. Não, ainda não temos perguntas. Estou abrindo o chat aí, o pessoal pode ficar à Se vontade vocês para preferirem perguntar. escrever pelo chat, podem escrevendo pelo chat, tá? Nós estamos quase terminando. Aqui, então, comparando os planos, a gente tem o Microsoft 365 Basic. O que ele tem de diferente do Standard? Ele só não tem o software para instalar na máquina. O resto é tudo igualzinho, tá? Então, você vai pagar a diferença de um para o outro para poder instalar o software, o Word, Excel, o PowerPoint na sua máquina local. Se você quiser mesclar entre eu quero 10 licenças de Basic e 3 Standard, porque o pessoal do financeiro precisa do Excel instalado. Você pode fazer, entendeu? E a licença do Premium, você tem essa parte aqui de baixo, que ela está mais voltada para gerenciamento de dispositivos, segurança e identidade, e a parte de compliance, né, que seria conformidade. Tá bom? Aqui a gente já imaginava que o pessoal ia ter dúvida, mas só para vocês terem uma ideia, eu coloquei março aqui porque esse valor pode mudar de mês para mês, tá? Mas para vocês terem uma ideia de preço, o 365 Business Basic fixo por 12 meses, né? Pacote anual, compromisso anual. Você vai pagar R$ 30,51, tá? O Standard, ele custa R$ 76,38, então é uma pequena diferença aqui para você ter o software instalado. E o Premium, para você ter esses recursos de gestão de device e a parte de segurança, custa um pouco mais caro, né? Mas ele tem recursos avançados ali que para algumas empresas valem a pena. Mas para quem não tem ainda o sistema, essa é a porta de entrada, tem que começar pelo Basic mesmo. E aí você vai entendendo, vai querendo mais, e você pode chegar no Premium. Acho que seria um caminho legal. Legal. Custos de implementação. Bacana. Isso também é uma pergunta bem frequente. Quanto custa para implementar? Depende. Porque são muitos fatores que influenciam na precificação da migração, tá? Depende de quantos usuários a sua empresa tem, qual é o volume das caixas postais, se você vai querer migrar os contatos, vai querer migrar o calendário. Então, tem uma série de questões aqui, tá? Vocês podem até tirar um print dessa tela, enfim, ou chamar a gente para conversar depois, a gente vai ter prazer aí em explicar detalhadamente cada ponto. E no SharePoint é parecido. A gente vai ter que entender quantos gigabytes vocês têm para migrar. Além dos gigabytes, eu preciso saber quantos arquivos tem, né? Eu vou rodar uma ferramenta lá que vai escanear pasta a pasta quantos arquivos tem em cada pasta. Porque é recomendado não ultrapassar 300 mil arquivos por site do SharePoint. Então, existe uma técnica ali por trás para não cair em algumas cascas de banana, sabe? Durante a migração. Então, esse aqui eu também acho que eu não vou me alongar muito. E aqui eu gostaria de tocar esse videozinho de 1 minuto para vocês. Só ajustar. Whether we realize it or not, we rely on the cloud for everything. From working remotely with colleagues, to ordering delivery from our favorite restaurants, to securely communicating with our doctors. But what is the cloud? It is not nebulous magic, nor is it a single supercomputer. The cloud is a globally interconnected network of millions of computers in data centers around the world that work together to store and manage data, run applications, and deliver content and services. The Microsoft Cloud keeps your data protected across more global data center regions than any other cloud provider. From the United Kingdom to the United Arab Emirates, South Africa to South Korea. Go behind the scenes at a Microsoft Cloud data center to learn how our cloud works.
Bom, pessoal, e era isso que a gente tinha para apresentar hoje, ok?